Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia. A paz do Senhor, amados a todos. Voltando aqui com os nossos vídeos do canal. Passamos esses dias sem gravar vídeos por conta da nossa labuta diária, né? No trabalho, no ministério, com algumas funções eclesiásticas, e assim não tive aquele tempinho para estar aqui gravando com os irmãos. Mas hoje estamos de volta, gravando aqui com Café e Bíblia e trazendo um tema muito interessante, onde muitas das vezes tem gerado discussões, no meio evangélico, mas hoje iremos decorrer desse assunto, tá certo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá bom? Você se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações, você vai estar ajudando o nosso canal, pois assim o YouTube entende quando você se inscreve, quando você ativa o sininho, quando você comenta, quando você compartilha, quando você curte, o YouTube entende que nos nossos vídeos estão sendo assistidos por vocês, estão sendo, posso dizer assim, sendo visto, e também que vocês estão aprovando, o nosso conteúdo. Então isso é muito importante para o nosso canal, tá certo, amados? Aproveita e compartilha para outras pessoas da sua família. E o nosso intuito aqui é que a palavra de Deus ela venha chegar a várias pessoas, a palavra de Deus venha a ser transmitida, o evangelho venha a ser propagado, sem nenhuma demagogia. Então, estamos aqui para fazer o ID do Senhor Jesus, tá certo? Então, como o tema de hoje é muito interessante, a pergunta de hoje é a seguinte: quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens na Bíblia? Quem eram os filhos de Deus e os filhos dos homens na Bíblia Sagrada, lá de Gênesis capítulo 6. Eu peço aos amados que peguem sua Bíblia. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho longo, pois precisamos entender algumas vertentes aqui, que alguns estudiosos e alguns teólogos traz para nós, estudantes da Bíblia Sagrada, tá certo? Então é preciso a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor, e entender o que está escrito, na Bíblia Sagrada. Se você já tem sua Bíblia aí, acompanhe conosco, tá certo? Pega o teu cafezinho, que já estou com o meu aqui, Glória a Deus. Tá uma benção, viu, irmãos? Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Amados, esse tema é muito sugestivo, e nós sabemos que tem várias interpretações. Poderemos ver aqui 3 interpretações, na qual podemos hoje estar decorrendo de algumas delas e trazer para os amados,
tirar todas as dúvidas e para que os amados venham entender, né, o que foi realmente que aconteceu ali em Gênesis 6, pois nós sabemos que muito se discute sobre quem eram os filhos de Deus, né, e as filhas dos homens, né, lá de Gênesis capítulo 6. Os estudiosos da Bíblia realmente não conseguem entrar num acordo sobre este tema, mas existem várias opiniões sobre o assunto. Porém, 3 interpretações aparecem como principais delas. Então, nós podemos ver aqui a primeira interpretação os filhos de Deus eram anjos caídos, né? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre essa interpretação. Interpretação número 2. Os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com descendentes de Caim. Interpretação número 3. Os filhos de Deus eram homens poderosos, governantes e nobres. Então, amados, nós vemos o seguinte. Então, nós vemos aqui cada uma dessa interpretação, né? Vamos dar para ver a primeira interpretação e a segunda interpretação. A primeira interpretação fala sobre os filhos de Deus, se eles eram anjos caídos. Nós vemos aqui que esta interpretação irá nos dizer que os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, eram anjos caídos, né? Nós vemos aqui que a ideia de que os filhos de Deus, né, de Gênesis capítulo 6, eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres. É a interpretação mais antiga e conhecida sobre o assunto. A principal defesa para essa interpretação é o fato de que, no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus pode se referir a anjos. Podemos ver em Jó, capítulo 1, versículo 6, também no capítulo 2, versículo 1 e no capítulo 38, versículo 7. Outro ponto que reforça essa ideia é que os antigos estudiosos hebreus, como Flávio Joséfo, também apresentam essa mesma teoria. O livro Pseudo-Epígrafo de Enoque, igualmente, defende tal interpretação. Então, nós vemos aqui que no Novo Testamento, os textos mais utilizados para defender essa opinião estão em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e também em Judas, capítulo 1, versículo 6. Eu quero estar aqui lendo com os irmãos, tá certo? Que diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E também vemos em Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, de acordo com esta perspectiva, o resultado da união entre as mulheres, filhas dos homens, e os seres angelicais, os filhos de Deus, resultou no nascimento de gigantes, no sentido literal. Esses gigantes teriam sido homens notórios e valentes da antiguidade. Outro texto também muito utilizado nessa defesa é de Gênesis 19:5, que eu vou estar lendo aqui para os amados, que diz assim: E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Aqui é falando do texto onde Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Então, nele lemos sobre como os homens homossexuais de Sodoma queriam ter relações com os anjos que vieram destruir a cidade. Com base nessa interpretação, estudiosos apresentaram o tamanho da desobediência da relação aos mandamentos de Deus. Eles apontam para a possibilidade de ter existido uma raça mista cosmologicamente,
ou seja, que não eram 100% humanas. Isto teria levado ao dilúvio universal como forma de dizimar toda a humanidade, com exceção de Noé e sua família. Então, para refutar essa interpretação, o texto mais utilizado é de Mateus 22, capítulo 30. E eu preciso que você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco, porque aqui é um texto muito interessante, que irá tirar as nossas dúvidas, e abrir mais o nosso entendimento a respeito do que estamos falando nesta noite, tá certo? Mateus, capítulo 22, versículo 30, que diz assim: a sacrossanta e inerrante palavra do Senhor Jesus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então nós vemos aqui, dando continuidade, vemos aqui onde Jesus diz que os anjos de Deus não se casam e nem são dados em casamento, certo? Essa crítica é rebatida pelos simpatizantes dessa teoria, de que os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6 são anjos, com o seguinte argumento. Eles dizem que Jesus se referia aos anjos do céu e não aos anjos rebeldes, Aqui há uma teoria, que eles assim têm o seu pensamento, tá bom? Eles também alegam que o texto diz que os anjos não se casam, mas não diz nada sobre a impossibilidade em forma corpórea de homem. Eles, anjos, poderem, manter relações com mulheres. Mas nós vemos que, à luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que o Senhor deixou escrito em sua palavra, em Mateus 22, 30, que os anjos não se dão em casamentos, tá certo? Então, continuando aqui, amados, nós vemos aqui outra crítica, contra essa interpretação, é a questão de que os textos do Novo Testamento de Pedro e de Judas, utilizados como defesa desta teoria, em momento algum trata de casamentos angelicais. Além disso, esses textos em nenhum momento se propõem a explicar o evento antediluviano, tá certo? Então, também vale aqui ressaltar que Gênesis capítulo 6 diz claramente que a atitude partiu dos filhos de Deus e não das filhas dos homens. Se essa mistura resultou no dilúvio, deveria existir, então, alguma referência, alguma referência mais explícita no próprio livro de Gênesis sobre a punição a esses anjos que iniciaram tal perversidade. Tá certo? Então aqui nós vemos agora posso dizer assim, uma interpretação, que é a que mais, posso dizer assim, está alinhada à Bíblia Sagrada, que eu também penso dessa forma, tá certo? E estou de acordo, com essa segunda interpretação que vai falar que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Então nós vemos aqui, com base bíblica, sobre esta interpretação. Nós vemos que, segundo esta interpretação, a descendência justa de Sete se misturou com a descendência ímpia de Caim. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, capítulo 5 também. Em outras palavras, os homens da linhagem de Sete se casaram com as mulheres pagãs da linhagem de Caim. Nesta interpretação, os nefilins, que eram os gigantes, resultaram dessa mistura religiosa. Esses homens não eram literalmente gigantes, mas homens ímpios e tiranos que alcançaram fama, na antiguidade. Então nós vemos aqui
uma teoria mais correta à luz da Bíblia, né? A respeito do que foram falados aqui sobre os nefilins. Então, um dos argumentos para sustentar essa interpretação é o contexto dos capítulos anteriores de Gênesis, né? Em Gênesis 4, né, é apresentada a geração perversa de Caim. Então, nós vemos aqui, Gênesis capítulo 4, e eu vou estar lendo aqui alguns versículos para os irmãos, tá certo? Que diz assim: o nascimento de Caim, Abel e Sete. Podemos ver aqui no versículo 2 em diante. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então aqui vai relatar sobre o nascimento, né, de Caim, Abel e também de Sete, né? E depois, logo mais nos versículos 8 em diante, vai vir o primeiro homicídio relatado na Bíblia Sagrada. Então, continuando, né, como nós estamos pegando aqui o contexto do capítulo 6, certo? Continuando aqui no capítulo 5, vai falar sobre a genealogia de Sete, que diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Né? Aqui vai falar sobre Adão, sobre a sua genealogia. Versículo 4 vai dizer assim: foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Né? Então, continuando aqui, versículo 6, e viveu Sete 120 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Tá certo? E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Né? E continuando aqui, nós vamos ver toda a geração, né, de Sete. Então, para chegar aqui no capítulo 6, onde nós estamos relatando sobre o que aconteceu, né, sobre as filhas dos homens, né, e os filhos de Deus, tá certo? Então, continuando aqui, amados, o nosso estudo, nós vemos que, em outras palavras, os homens da linhagem de Sete se casaram, né, com as mulheres pagãs da linhagem de Caim. Então, nesta interpretação, os nefilins gigantes resultaram dessa mistura religiosa, qual nós falamos aqui. Então, continuando aqui, nós vemos que no Gênesis 4 a gente vê a geração perversa de Caim. Já em Gênesis 5, nós vemos aqui a descendência justa de Sete. Né? Então, como consequência, ou como sequência, né, o capítulo 6 parece mostrar a mistura dessas duas linhagens, culminando numa civilização corrompida, né? onde tudo começou a se corromper e acontecer várias situações onde o problema, né, que acontece, né, que o problema nessa interpretação é que em nenhum outro lugar no Antigo Testamento os descendentes de Sete são chamados de filhos de Deus. Além do mais, a Bíblia não diz que todos os descendentes de Sete eram justos, né? Então a Bíblia não fala isso. Na verdade, ela indica apenas alguns deles que de fato foram como Enoque e Noé. Então Enoque e Noé foi justo, né? Mas a Bíblia aqui, né, não diz que todos os descendentes de Sete foram justos. Então podemos ver aí que alguma coisa aconteceu, né, quando se juntou essas duas descendências, e aí acabou acontecendo que nasceram esses famosos nefilins, né, conhecidos como gigantes. Tá certo, amados? Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco a sua mente, né, e que você venha ter
este entendimento. Eu fico com a segunda interpretação, tá certo? Eu não vou ministrar aqui, né, a terceira interpretação, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e aí não vai dar para os irmãos estar compreendendo melhor o que nós queríamos falar, tá certo? Através desse vídeo. Então, o importante aqui é deixar frisado que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, né? Esta aqui é a minha, posso dizer assim, a minha opinião, né? Eu fico com a segunda interpretação, falando aqui a respeito de Gênesis 6, tá certo? Que Deus abençoe a vocês, a todos os inscritos, aqueles que acompanham o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe, continue compartilhando e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? Café e Bíblia. Deus abençoe.